E aí pessoal, hoje eu vou resolver um exercício de diagrama de esforços cortantes e momentos fletores com uma carga distribuída de 1 tonelada força por metro, certo? É um exercício simples, tá? Não é complicado, é um dos mais simples que tem, tá? Então a gente vai fazer da mesma forma, pelo menos o começo, de quando a gente calculava os esforços dos apoios em A e em B. E é isso que a gente vai precisar primeiro, tá certo? Então, a gente vai primeiro decompor essa carga distribuída, certo? Em uma força concentrada. Então, a gente vai desenhar o diagrama de novo aqui do lado. Aqui. Certo? Qual é o valor dessa carga? Vai ser a base vezes a altura. Então, ela vai ser concentrada no meio, porque é um retângulo, certo? Se você tem dúvida disso, eu tenho um outro vídeo explicando certinho, passo a passo, como é que faz isso, certo? Então, ela vai ter 13 toneladas força. Aqui a gente vai ter uma reação em A, que seria o AY. E aqui a gente teria o BY. Claro que aqui a gente também teria o nosso AX, né? Porque um apoio de segundo gênero tem duas reações, né? AX. Tá certo? Então, para calcular, assim fica simples. Vamos fazer os somatórios em X, somatórios em Y e o somatório dos momentos. Tá certo? Mas, como ela é uma carga igual para os dois lados e concentrada no meio, fica fácil de achar os apoios, certo? A gente vai dividir essa carga para cada apoio. Então eu vou ter que a minha reação em AY é igual a 6,5 tonelada força, certo? E a minha reação em BY vai ser também a mesma coisa, porque ela é uma carga que está concentrada no meio da viga. Tonelada força. Então, como ela está concentrada no meio, a gente pode dividir. Se tivesse uma outra carga aqui do lado, já não daria para fazer isso. Teria que fazer o somatório das forças em Y, em X e achar os momentos. Beleza? Se você tem alguma dúvida nesse exercício, eu tenho um vídeo também explicando como é que faz. Só dá uma olhadinha lá no canal. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer um corte nessa viga aqui, certo? Vamos fazer, como ela só tem uma carga distribuída inteira, a gente vai fazer apenas um corte nela, no meio. Então, vamos chamar de corte S1, certo? Esse corte, ele vai variar de qual a qual ponto. Como a gente está pegando o meio da viga, a gente vai considerar ela inteira. Ela vai estar variando de 0 a 13. Então, essa vai ser a minha variação, certo? Então, primeiro a gente vai escrever isso. Então, S1, ele varia de qual a qual intervalo. Então, o meu X vai ser menor ou igual, maior ou igual que 0 até 13. Certo? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos pegar apenas o pedaço que eu cortei, que vai ser esse pedaço aqui, ó. Certo? Se eu botasse um pouquinho mais pro lado, um pouquinho depois, isso não importa. A gente só tem que cortar para achar os esforços dele. Então vamos lá, vamos pegar apenas aquele pedaço e vamos desenhar aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Ele vai continuar tendo 1 tonelada força por metro, certo? Porque ele é um quadrado, ele continua na mesma altura, não vai mudar em nada. 1 tonelada força por metro. Eu vou ter uma reação AY, que eu já sei o valor dela, que é 6,5. Então, eu vou ter 6,5 tonelada força, tá certo? E nesse lado vão aparecer os esforços que essa viga está aparecendo. O primeiro esforço é o esforço cortante, que é para baixo, tá?
positivo, ele já é para baixo, então eu já estou botando os valores positivos. Vamos ter os esforços normais e o momento. Caso eu pegasse esse lado da minha viga, que eu posso pegar sem problema nenhum, todos esses esforços que eu desenhei, eles teriam que ser desenhados em lados contrários, porque aqui eles já estão nos sentidos positivos, certo? Então, no caso, o cortante seria para cima, o normal, claro, seria para o outro lado, e o momento seria no sentido contrário do momento que eu desenhei. Tá certo? Mas como a gente está falando desse lado, vamos continuar para esse lado. A distância do apoio até o S, eu não conheço essa distância, porque eu fiz um corte, mas eu não sei exatamente onde foi feito o meu corte, certo? Então eu vou chamar que desse ponto aqui até o apoio de X, certo? Pronto. Agora é só a gente resolver exatamente como a gente vinha resolvendo os outros exercícios, tá certo? Vou botar um pouquinho para cima aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos decompor essa força. Então vamos desenhar aqui do lado de novo. Vou desenhar nossas força para baixo, normal e o momento. Então, aqui a gente já tem um intervalo, né? Vai ser X. E aqui uma força de 6,5. Quanto vai valer essa força que eu vou ter aqui? Essa força vai valer nada mais do que a base vezes a altura. Então, X vezes 1. Então, a força concentrada no meio vai ser de X. Certo? Mas aonde ela vai estar concentrada? Se o meu total é X, o meio é quanto? X sobre 2. Então, vamos fazer assim. X sobre 2. Beleza? Agora, somatório das forças em Y, somatório das forças em X e somatório dos momentos. Vamos lá, então. Somatório das forças em Y vai ser igual a 0. Quais as forças que eu tenho em Y? Eu vou indicar positivo para baixo, porque como aqui as minhas convenções de sinais já estão no sentido positivo, eu vou seguir elas sempre. Se aqui tivesse para cima, eu iria seguir para cima positivo. Mas como o V, que é o cortante, está para baixo, tudo que é para baixo vai ser positivo para mim, tudo que está para cima vai ser negativo. A mesma coisa com o momento. Tudo que está no sentido anti-horário é positivo e tudo que está no sentido horário é negativo. Tá? É sempre bom a gente seguir os esforços internos, porque vai ficar sempre mais fácil depois, beleza? Então, tudo que está para baixo é positivo, certo? Então vamos lá. O que eu tenho para baixo? Tenho o meu V, que é positivo. Tenho o X, também positivo. E tenho o 6,5, que é negativo. Certo? Agora, isolando o V, eu vou ter que V é igual a menos X mais 6,5. Certo? Então, aqui eu já achei minha equação de V. Agora, quais são os meus intervalos que eu vou aplicar para essa equação de V? Os meus intervalos são de 0 a 13. Eu vou ter que usar agora esses intervalos aplicando eles nessa equação aqui. Tá certo? Então eu vou botar que para x igual a 0, v vai ser igual, e para x igual a 13, v vai ser igual, eu vou aplicar eles no x. Então, para x igual a 0,
o V vai ser igual a 6,5. Certo? Porque o x vai ficar aqui, vai zerar e vai ficar 6,5. Então, o V vai ser 6,5. Agora, para x igual a menos 13, porque o x está negativo, então eu vou ficar com menos 13 mais 6,5, igual a menos 6,5. Deu. Desculpa. Agora, aplicado esses valores nessa equação, eu vou fazer o somatório das forças dos momentos. Porque eu não preciso fazer o somatório das forças em x, porque eu sei que é zero. Como não tem nenhuma força em x, a minha normal vai ser zero direto. Tá certo? Eu já sei que vai ser zero, então não preciso nem fazer. Beleza? Então vamos para os momentos agora. Então, somatório dos momentos em S1. Eu vou fazer os momentos em relação a S1, porque em S1 são o maior número de reações. Na verdade, aqui no apoio eu ainda tenho uma força AX, certo? Mas eu tenho duas reações aqui, enquanto aqui eu tenho 3. Então, sempre vou fazer o momento em relação ao ponto que eu tenho mais reações. Então, vou fazer o momento em relação a S1 igual a 0. Então, em relação a S1, o que eu vou ter? Quando eu estiver nesse ponto, o N e o V não vão gerar momento, certo? Só que o próprio momento gera, e esse momento entra na conta, certo? Então, eu vou ter o M, que é positivo por causa do sentido dele. Então, vamos botar aqui, sentido anti-horário positivo. Vou ter o M mais. Mais por quê? Porque quando eu estiver nessa ponta e ele estiver fixo, o x vai fazer girar no sentido anti-horário, no mesmo sentido do meu momento. Então, é positivo. Mais x vezes x sobre 2, que é o meu braço, x sobre 2. Pode ver aqui, ó. Então, ele vai girar para cá, x sobre 2, certo? Menos 6,5, que é a minha força da ponta, vezes o x, que é o braço, igual a 0, certo? Agora eu vou isolar o meu momento. Então, eu vou ter que o m vai ser igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 6,5 x. Certo? Só isolei ele agora ali daquela equação. Já tenho a equação do momento. Pronto. Um jeito de a gente confirmar se esse valor realmente está certo é derivando ele. Se a gente derivar esse valor do momento, ele tem que dar o mesmo valor da cortante. Isso vale sempre, tá? Então vamos derivar. Derivando ele, a gente vai ter que 2x, ter menos 2x sobre 2, certo? Mais 6,5. Vamos cortar aqui, menos x mais 6,5. Tá? Então, beleza. Aqui a gente já sabe que está certo. Tá? Beleza, tudo certo. Então, agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo intervalo que a gente fez para a força cortante. Então, para x igual a 0 e para x igual a 13. O meu momento vai valer quanto? Então, para x igual a 0, a gente pode ver que vai dar 0. Porque eu tenho um x aqui e tenho um x aqui. Isso tudo vai zerar. Então, para x igual a 0, o momento vai ser igual a 0 também. Tá certo? Agora, para x igual a 13. Então, vamos aplicar o 13 nessa equação. Então, eu vou ter 13 ao quadrado, negativo, né? Dividido por 2, vai dar 84,5, certo? Menos 84,5, vezes mais 6,5
vezes 13, que vai dar 84,5 também. E vai zerar, o que era de se esperar, por causa que o nosso diagrama é uma parábola. Então a parábola, ela vai começar de uma ponta e terminar na mesma ponta. Tá certo? Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor mais na frente, calma. Agora, para a gente achar o momento máximo da nossa parábola, tá? O momento máximo, que ela vai ser aqui, ó. Como ela vai ser uma parábola, aqui no caso, né? Ela vai ser uma parábola, certo? Ele vai ter um momento máximo aqui. E esse momento máximo vai ser quando? Quando estiver no meio da nossa viga. Então, se a gente tem o 13, a gente vai aplicar o momento também no valor do 6,5, que vai aplicar no nosso momento máximo. Então, vou botar aqui também. Para x igual a 7,5, o momento vai ser igual, vamos ver, para x igual a 7,5, eu vou ter 7,5 elevado a 7,5 elevado ao quadrado, dividido por 2, negativo, claro, vai dar 28,125, tá? E 6,5 vezes 6,5. 6,5 vezes... Opa, acho que eu fiz errado aqui, né? Na verdade, o ponto aqui é 6,5. Tá, vamos fazer de novo, então. Eu vou ter 6,5 elevado ao quadrado, dividido por 2, vai dar 21,125. Tá certo? 21,125. E 6,5 vezes 6,5, 42,25. Aí a gente vai diminuir daquele 21,125, vai dar 21,125. Então aqui a gente vai ter um total de M 21,125. Tá certo? Agora a gente já tem todos os nossos dados, a gente pode começar a montar o nosso diagrama, tá? Agora a gente vai começar a montagem para a gente ver o que vai acontecer com o nosso diagrama. Então vamos lá. Tá, agora vamos para a montagem dos nossos diagramas, tá certo? Já fiz aqui os desenhos, mais ou menos, para a gente poder começar. Diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor, certo? O diagrama de esforço normal, a gente sabe que ele começa em 0, certo? E termina em 0. Então, ele é uma constante em cima de 0. Ele não vai se mexer, tá certo? O diagrama de esforço cortante, certo? Como a gente tinha visto antes no vídeo, quando a gente aplicou o valor de 0, tá? Quando a gente aplicou o valor de 0, a gente tinha que quando x era 0 aqui, quando x era 0, ele era 6,5. E quando x era 13, a gente viu que ele era menos 6,5. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, quando ele era 0, que é aqui, claro, o intervalo 0, e aqui é o intervalo 13, certo? Que esse é o intervalo total de 13 metros. Então, quando x é 0, ele é 6,5. Então, vamos botar aqui, ó, 6,5, positivo. Tá certo? E quando x ele era 13, ele era menos 6,5. Então, aqui no 13, ele era menos 6,5. Tá certo? Agora a gente vai passar, simples, a gente vai passar só uma linha de um ponto a outro. Tá certo? E aqui está feito o nosso diagrama de esforço cortante. Claro, aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa.
tá certo? Agora, o diagrama de esforço de momentos fletores. O que a gente tinha? Quando x era 0, o meu momento também era 0. Quando x ele era 13, o meu momento, quando era 13, né? O meu momento também era 0. Mas quando x era 6,5, que é o meu meio da viga, o meu x, o meu momento, ele varia 21,125, certo? Agora, outra coisa que a gente tem que analisar. O nosso momento, vou botar aqui embaixo, o nosso momento, ele era menos x ao quadrado sobre 2 mais 6,5x, certo? A gente pode ver que esse x ele é negativo, o que faz com que a gente tenha uma parábola negativa, que ela é uma parábola côncava para baixo, assim, ó, certo? Negativo, certo? Mas o que acontece? Quando a gente vai desenhar o diagrama de momentos fletores, a gente sempre vai considerar o negativo para cima, tudo que é negativo vai virar para cima e tudo que é positivo vai virar para baixo. Tá certo? O que vai fazer com que essa parábola se inverta e fique assim. Ela vai virar o contrário. Tá certo? Em vez de ela ser... Desculpa, a parábola não é assim. Então, como eu estava dizendo, a parábola, ela vai ter... Como aqui os momentos eles vão ser o contrário, aqui vai ser negativo na parte de cima e vai ser positivo na parte de baixo. Sempre quando for desenhar o diagrama de momento fletor, tem que inverter esses sinais, tá certo? Então, a minha parábola negativa, ela fica côncava para baixo e positiva, côncava para cima. Quando eu vou desenhar ela, que no caso a minha é negativa, eu iria desenhar ela assim, certo? Mas o que eu vou fazer? Como eu estou trocando os sinais, eu vou ter que desenhar ela para baixo, assim, côncava para cima, porque eu vou estar trocando os sinais positivos e negativos. Então eu vou ter que inverter o desenho da minha parábola também, tá certo? Então, invertendo ele, a gente vai ter um desenho para baixo, ele vai começar em 0, quando o x for 0, em 13 ele vai ser 0 também. Então vai ter uma parábola. Então tá, continuando o vídeo, como eu estava explicando, a gente vai pegar, quando o momento fletor era 0, quando a gente aplicou o 0 na nossa equação do momento, ele começava em 0. E quando era 13, terminava em 0. Como ele é uma parábola, era de se esperar isso, né? Então a gente vai começar em 0 e terminar em 0. Então, esse valor do meio aqui, tá certo? Foi para isso que a gente aplicou 6,5 também, que era a metade da viga, que é a mesma que corta aqui, tá aqui no meio. Então, se a gente aplicasse o 6,5 na equação dos diagramas dos esforços cortantes, a gente ia ter o valor de 0, entendeu? Então, a gente vai aplicar o 6,5 no diagrama de momentos fletores, o que deu o nosso valor máximo da parábola, que foi 21,125. Fechou. Era isso aí. Os diagramas estão montados aqui. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E se inscreva no canal, porque eu vou continuar botando vídeos durante a semana. Eu vou botar mais de um vídeo sobre resistência dos materiais, teoria das estruturas 1 e 2, fenômenos dos transportes, as diversas matérias de engenharia civil, tá? Tenho bastante exercício para botar e vou sempre atualizar o canal. Então dá um like aí se gostou no vídeo e fechou.